E aí, seus piladeiras, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 9 do Brasileirão. Então é isso aí, segue com a gente, já deixa o like para dar moral. Deixou o like? Beleza. Se você é novo aqui, se inscreve no canal também. O que mais, Felipe? E deixa aí, nos comentários os palpites de você e depois volta aqui, vê se acertou, avisa lá no Insta. E é isso, participa aí com a gente. Isso aí. Tem a rede social também, dá apoio pra gente. Editor, solta a vinheta, meu. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que não temos o intuito da dica de aposta, não é um placar para você pegar que está dizendo que você vai colocar e vai ganhar dinheiro. É uma análise minha, uma análise do Felipe, uma resenha, juntamente com vocês também nos comentários, tá? Fique à vontade. É isso aí, Alisson. Sobre a rodada passada, eu cravei um jogo, né, ou melhor, um placar exato, e você mitou, cravou os 3 placares. Veio, as cravadas veio. Veio a mitada, show de bola. E também na galera, ninguém, né? Ninguém avisou nada, né? Ninguém avisou. Se mitou, não avisou, né? Não avisou. A Demi não achou nada, então... Como eu sempre falo, né? Eu salvei a rodada, que sempre alguém salva a rodada. Né? Alguém salvou. Dessa vez foi você. Então vamos lá, essa rodada nova, sem perder tempo, manda aí pra gente. Ceará Sport. Vamos lá, Ceará 2-0 na minha opinião, Felipe. Eu vou de Ceará 1-0. Show de bola. Ceará não vem muito bem nos últimos jogos. Os últimos 10 jogos só teve 3 vitórias. Fato positivo é que está invicto jogando em casa. Já são 3 vitórias e um empate agora no Brasileirão. Em 4 jogos só vem levando apenas 2 gols. Além de não perder em casa para o Sport a 3 jogos seguidos. Pega o Sport, que não vence a 7 jogos seguidos. Nos últimos 10 jogos só venceu uma partida. Não venceu ainda fora de casa no Brasileiro. O fato positivo é que não perde para o Ceará 3 jogos seguidos. Então, o Ceará em casa faz melhor que a do Sport. Vou de 2-0 Ceará. Maravilha. Se eu for de 1-0, reduzindo um golzinho por não sentir tanta confiança, né, nesse ataque do Ceará, desculpa, mas realmente é bem confiante na vitória do Ceará, porque vive um momento um pouco melhor do que o do Sport, que é disparado o pior time do campeonato, né, ainda mais jogando fora de casa, e esse fator casa aí com o Ceará vai dar certo, mas vou aí, né, chorar do 1-0. Show. Vasco e Fortaleza. Esse jogo eu vou de 1-1. 1-1 também. Vasco já está 9 jogos sem vencer e está a 4 derrotas seguidas também, né? Tem que se apegar ao São Januário, né? Um estádio aí onde sempre joga muito forte, se não vence, empata. Lembrando que ainda não perdeu esse ano ainda jogando São Januário. Perdeu alguns jogos com o mandante, mas não foi São Januário. Vamos ver se o Diniz arruma o time aí, né, a tempo para poder enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza também que não vem muito bem não, Felipe. Ainda não venceu fora de casa no Brasileiro. Apesar disso, né, melhorou seu futebol um pouquinho. Já está 7 jogos sem perder, porém nessa sequência foram 5 empates. Ou seja, melhorou, mas não é tudo ainda. Ainda está, né, querendo ser o Fortaleza de outros campeonatos passados. O fato positivo é que está 4 jogos sem sofrer gol, que é muito bom. E o fato negativo é que está 6 ou mais jogos sem vencer o Vasco e o São Januário. Então, por isso, 1-1, esse jogo difícil. Pois é, Alisson, juntinho contigo 1-1 aí. Difícil escolher um lado, né? Se fosse uma fase um pouco melhor do Vasco, por ser o mandante, ter esse histórico bom aí contra o Fortaleza jogando em São Januário, com certeza seria a favor do mandante, assim como se o Fortaleza tivesse uma fase melhor. Mas na verdade os dois estão em fases ruins, talvez o Vasco uma fase pior, mas tem, né, o estádio a seu favor. Então, somando tudo isso, 1-1 também. Show. São Paulo e Grêmio. Vamos lá, de São Paulo 1-0. Eu vou de São Paulo 2-1. Show de bola. São Paulo, dos últimos 10 jogos, só perdeu uma vez. É que time que perde pouco, né? Não perdeu em casa ainda no campeonato, vai lembrar. Porém, em 4 jogos teve 3 empates e apenas uma vitória. Né? Tá 3 vitórias seguidas enfrentando o Grêmio em casa também, que é muito bom, dá muita moral. Pega o Grêmio, que tá 4 jogos sem perder, porém 3 jogos sem ganhar. Ou seja, tá 3 empates seguidos. Não venceu fora de casa ainda no campeonato, fazendo apenas 2 gols e levando 7 gols. Acho o jogo bem difícil pro Grêmio, por isso vou de São Paulo 1-0 jogando em casa. Acho que vai sobressair. Maravilha, mano. Eu vou na mesma lógica sua, né, do São Paulo aproveitar esse fator casa, pegando um Grêmio aí que não tem um histórico tão bom assim, recente fora de casa, mas só acho que vai ser um jogo um pouquinho mais movimentado, então vou de 2-1, mas mesma lógica aí de tudo que você trouxe. Clássico paulista, Alisson, Corinthians e Santos. Vamos lá, vou ficar no 1-1 não, eu vou de 1-0. Pro Corinthians. Pro Corinthians, eu vou de 2-1 pro Corinthians. Show de bola, Felipe. Corinthians dos últimos 5 jogos só perdeu uma partida. Em casa até agora tem 3 vitórias e um empate, ou seja, não perdeu ainda. E dos últimos 5 confrontos contra o Santos, ganhou os 3 jogos, né? E venceu ontem também, que dá uma moralzinha pro Corinthians também, nesse clássico e tudo mais. Santos que está 5 jogos sem vencer.
Nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes. Vale lembrar que perdeu os 4 jogos fora de casa, ou seja, nem empatar fora de casa está conseguindo. E nesses 4 jogos só marcou 2 gols também, ou seja, nem conseguir marcar gol, né, consegue. Por isso, nesse clássico, eu não vou ficar acima do mundo, eu vou de Corinthians 1x0, jogando em casa, acho favorito, na minha opinião. Maravilha, mano. Eu só fui de 2x1 mais uma vez, né? Assim como no jogo anterior aí que a gente falou, acreditando que vai ser um jogo um pouquinho mais movimentado, né? O time visitante também fazendo seu gol, mas também confiante aí que o mandante vai levar a melhor, né? O Corinthians em casa é sempre mais forte, apesar de o momento não ser tão legal, mas vou de 2x1 em Corinthians. Show. Bahia e Vitória. Esse sim, mano, esse clássico eu vou de 1x1. E esse eu vou de Bahia 1x0. Show de bola. Bahia tá uma gangorra danada, né? Tava 5 vitórias seguidas, agora tá 3 derrotas seguidas, né? Nessas 3 derrotas seguidas só fez um gol, o ataque vem mal. O fato positivo é que tá 8 jogos sem perder, jogando em casa contra o Vitória, que dá muita moral aí. Vitória que não perde há 3 jogos seguidos, né? Virou o último jogo contra o Vasco 1 a menos, que dá muita moral aí para seguir no campeonato. Dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. O fato negativo é que não venceu fora ainda no campeonato. E também não vence o Bahia há 6 jogos seguidos, independente se é em casa, se é fora. Enfim, tem um tabu aí, mas pô de 1x1, que eu acho que o Vitória melhorou um pouco o seu futebol. Pois é, mano, eu concordo contigo, mas ainda vou nesse tabu aí do Bahia em casa, né, contra o... Na verdade, o Bahia contra o Vitória, né, igual você disse, não tem essa questão de ser mandante ou não, mas vem se saindo bem contra o Vitória, então por isso eu fui no 1x0 chorado, mas realmente, se a gente olhar os jogos mais recentes, o Vitória vem com um pouco mais de moral, né, O Bahia nessa gangorra, de repente agora é a hora de voltar a vencer, mas os últimos jogos não foram tão bons assim, mas Bahia 1x0. Juventude e Fluminense. Mano, esse aqui eu vou totalmente ao contrário do que muita gente pensa, eu vou de 2x1 Fluminense. Pois é, eu vou de 2x1 pro Juventude. Então vai ser empate. Vai ser 0x0, com certeza. 0x0. Vamos lá, a Juventude está 3 derrotas seguidas, e 5 jogos sem vencer. Vem levando um gol, pelo menos há 7 jogos seguidos. Nos últimos 7 jogos, em 6 vezes, teve 2 ou mais gols, ou seja, sempre jogos movimentados. Em casa é forte, né? Porém, em 4 jogos, só venceu 2 vezes até agora. Ou seja, não perde, mas também tem vencido pouco, que foi diferente do ano passado, né? Pega o Fluminense, que fora de casa só tem uma vitória, ou um empate e 3 derrotas. No geral, tá 4 jogos sem vencer. Desculpa, o Fluminense tem uma vitória e 3 derrotas fora de casa, né? No geral, tá 4 jogos sem vencer fora de casa. Dos últimos 10 jogos, teve apenas 3 derrotas, sendo elas todas fora de casa. Ou seja, tudo indica que se o Fluminense perder, que seja fora de casa. Mas sabe, quando você... Sim. Entendeu? Sim, claro. Sabe que vai errar, mas mesmo assim você mantém esse erro. Mantém. Então eu vou de Fluminense 2x1, mas também pela boa fase do Juventude, apesar de Juventude em casa ser muito forte. Show de bola. Isso se chama confiança. A confiança tá no alto, vem de mitad, então vai dar certo. Mas eu vou aí no mais óbvio, Vários. Eu vou no Juventude vencendo aí, nesse caso por 2x1. Normalmente os jogos do Juventude são jogos, né, com mais gols, não são jogos aí de 1x0, sempre tem um pouquinho mais de movimento. E para mim o fator decisivo, apesar de Juventude não vir com aquela campanha tão boa em casa, é realmente que você trouxe do Fluminense fora de casa, né? Que cai bastante, então acho que o Juventude aproveita 2x1. Show. Agora clássico carioca, Flamengo e Botafogo. Mano, eu vou de 1x1 nesse clássico. Isso eu vou de 1x1 também. Vamos lá, o Flamengo tá aliviado depois da vitória de ontem, né? Na Libertadores, tirou um peso ali, dá para respirar mais tranquilo, tirou um pouco da pressão. Dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes e tá 4 vitórias seguidas em casa também. Esse ano já venceu o Botafogo também 2 vezes, vai lembrar, foi na Recopa e no Carioca também. Não era esse Botafogo de agora, mas enfim, né? Tem retrospecto aí. Botafogo que embalou, tá 3 vitórias seguidas. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve 2 ou mais gols. E no Brasileiro não venceu fora ainda e nem sequer marcou gol. Ou seja, o problema do Botafogo é quando joga fora de casa. Talvez sendo clássico, talvez mude um pouquinho isso, né? O clássico fica mais equilibrado. Então, por isso, os dois estão numa fase boa, né? Vamos dizer assim. Vou de 1x1. Maravilha, eu vou de 1x1 também, Alisson. É difícil escolher um lado. Pode ter um histórico um pouco melhor do Flamengo nesse clássico, né? Contra o Botafogo, nos jogos recentes. Mas os dois, né, vêm de uma boa partida, de boas partidas, na verdade, da última partida de cada um, né? Na Libertadores. Botafogo também aliviando ali, ficando mais perto da classificação. O Flamengo a mesma coisa. Então os dois chegam bem para essa partida. E a temporada dos dois, o Flamengo pode estar um pouco melhor no Brasileirão, mas também tem seus altos e baixos, ainda não está tão embalado, né? Sim. O Botafogo agora que veio começar a embalar, então acho que vai ser bem equilibrado, 1x1 também. Show. Bragantino e Palmeiras. Jogão, Felipe. Vou de 2x1 Palmeiras. Eu vou de 1x0 Palmeiras. Show. A gente está invicto jogando em casa no Brasileiro, né, até agora, onde em 4 jogos levou apenas 2 gols. Ou seja, além de vencer em casa, toma poucos gols também. No geral, está 8 jogos invicto em casa também.
O fato é curioso que dos últimos 7 jogos, nas 6 vezes, teve 2 ou menos gols. Bragantino muito forte, caso a gente sabe, mas pega o Palmeiras, né? Aí vem o Palmeiras que segue embalado, com 5 vitórias seguidas, e nesses 5 jogos nem sequer levou o gol. Venceu todos os jogos fora de casa também, além de não perder para o Bragantino 4 jogos seguidos. Ou seja, o Bragantino está muito bem, jogando em casa, muito forte, mas quando pega o Palmeiras nessa fase aí, fica difícil. Então, vou de Palmeiras 2-1, mas é um jogão. Jogão, Alisson. Eu fui de 1-0, acho que vai ser um jogo bem disputado, né, de talvez menos oportunidades ali. O Bragantino tem realmente jogado muito bem em casa, como você disse, né? Não é à toa que está lá no alto, brigando lá pelas primeiras posições. Pega o Palmeiras embalado, que só não está com uma sequência ainda mais alta para aquele joguinho com o Bahia, né? Pois é. Que foi uma grande surpresa, se não seria, sei lá, quantas vitórias seguidas, enfim. Então o Palmeiras realmente numa temporada incrível, por isso acho que mesmo sendo um jogo difícil, vai ganhar por 1-0. Show. E mais clássico, Alisson, Cruzeiro e Atlético Mineiro. É a rodada dos clássicos, né? Eu vou de 1-0 Cruzeiro. Esse eu realmente fui diferente, né? Igual você fez lá com o Fluminense, eu vou de Atlético 2-1. Show. Cruzeiro, atual líder, né? Tá 6 jogos sem perder. A gente até esquece, né? Que o Cruzeiro é o líder do Brasileirão. Venceu todos os jogos em casa até agora. O fato negativo é que não vence o Atlético Mineiro em casa há 7 jogos seguidos. A defesa também vem bem demais. Nos últimos 5 jogos só levou 3 gols. Pega o Atlético Mineiro, que nos últimos 5 jogos só tem uma derrota. Porém, o fato negativo é que fora de casa não vence há 8 jogos seguidos. O fato positivo é que não perde para o Cruzeiro há 6 jogos seguidos. E o jogo difícil demais, né, na minha opinião. Vou de Cruzeiro 1-0, mano. Mas assim, esse clássico aqui, qualquer vitória, vamos de lado, empate, tudo pode acontecer. Com certeza. Eu vou de Atlético 2-1 pelo histórico do clássico. Eu ainda tenho um pouco de apego nesses históricos de clássico. Né, o Cruzeiro finalmente, né, se recuperou, começou a fazer boas partidas, ganhar seus jogos, que não adianta jogar bem e não ganhar, né? Sim. Começou a vencer as partidas, então deu uma recuperada, mas o Atlético também vem de últimos jogos bons, principalmente o do Brasileirão, né, aquela vitória no finalzinho que dá moral lá contra o Fluminense. Mas o histórico entre eles é ter um Galo à frente já há um certo tempo, então acho que eu vou aí de Galo 2-1. Show de bola. E pra fechar, isso, Internacional e Mirassol. Inter 2-1, na minha opinião. Inter 3-1. Show de bola. O Inter vem prometendo bastante, mas não vem cumprindo, né, a boa fase desse ano. Os últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. O time vem de 4 jogos fora de casa, né, seguidos aí, ou seja, uma maratona de jogos. Agora sim vai conseguir jogar em casa, então talvez isso melhore o futebol do time. Lembrando que em casa o time não perde 3 jogos seguidos. Pega o Mirassol, que está surpreendendo bastante nesse campeonato. Nos últimos 7 jogos o time só perdeu uma partida. É o segundo time que mais empatou no Brasileiro também, abaixo do São Paulo, que ninguém consegue ganhar. Fora de casa ainda não venceu no campeonato, que pode desanimar. E como sempre leva gol, né? Já são 15 jogos seguidos, né, que vem levando gol. Então, provavelmente jogo movimentado. Na minha opinião, 2-1 Internacional. Maravilha, mano. Eu queria ter um gol aí pro Inter na 3-1. Confesso, sem muita confiança, porque o Inter, igual você já disse, né, promete demais, mas até agora a temporada muito abaixo do que era esperado. Pelo começo, né, do ano, no Gauchão, primeira partida brasileira também um jogaço contra o Flamengo, depois o negócio desandou, enfim, e não consegue uma boa sequência. Mas pega o Mirassol, que aí facilita a vida do Inter, né? Não desrespeitando o Mirassol, mas realmente vive um campeonato muito ruim, principalmente jogando como visitante, então acho que é hora de aproveitar. Eu vou de 3-1. Show de bola. Então fechou essa rodada difícil, bastante clássicos aí, mas acho que a galera vai dar bom, você vai dar bem. Lá ele. Enfim, vai dar certo, galera. Valeu. Valeu.